Oi, gente. Pois é, o voto impresso foi derrotado, né? Bolsonaro foi derrotado e fez novas ameaças, dizendo que 2012 os resultados podem ser fraudados e não serão seguros e, enfim, os tanques não adiantaram, né? A intimidação com os tanques não funcionou e nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Trazendo algumas informações. O PT, o PSOL, o PCdoB e a Rede foram os únicos partidos que votaram integralmente contra a proposta de voto impresso. Aécio Neves foi o único a se abster do PSDB, né? E aí nós temos a derrota da PEC 135/2019, de autoria da deputada Bia Kicis, a bolsonarista. Né? Ela foi rejeitada. Ao todo foram 218 votos contrários, né? E 229 favoráveis. E era preciso, só para vocês entenderem, uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional, ela precisa um mínimo de 308 votos a favor para aprovação. Para mudar a Constituição, você precisa de uma maioria bem expressiva. Não é? Mais de 60 deputados não votaram. Né? Orientaram o voto contra o PT, o PL, o PSD, o MDB, o PSDB, o PSB, o DEM, o PDT, o Solidariedade, o PSOL, o PCdoB, o Cidadania, o PV e a Rede. Os que orientaram voto a favor, os partidos da base bolsonarista, o PSL, o antigo partido do Bolsonaro, republicanos e o Podemos, que orientaram voto a favor. Já o PP, que ganhou o Ministério da Casa Civil, liberou a bancada. Disse basicamente para a bancada, vote como quiser. E também liberaram a bancada o PSC, o PROS, o PTB, o Novo e o Patriota. Né? É isso aí. O Bolsonaro está continuando insistindo que teve fraude em 2018, não apresentou provas e disse que vai ter em 2022 e não tem nenhum histórico de evidências de fraudes nas nossas eleições. Mas, enfim, ele fica falando sobre isso, né? Tivemos alguns deputados de partidos progressistas que votaram a favor. Foram 6 deputados do PDT votaram pela implementação do voto impresso. Já o PSB tem em suas fileiras 11 parlamentares que votaram favoráveis à proposta. E também tiveram algumas pessoas dos partidos da base do governo que votaram ao contrário. Entre os deputados dos republicanos, partido que atualmente abriga boa parte do bolsonarismo, 3 deputados votaram contra o texto. O PSL, partido da autoria da Bia Kicis, por sua vez, viu 6 parlamentares se posicionarem contra o projeto da própria Bia Kicis. Ele mostrou que tem divisões aí dentro dos partidos, né? O PP, o partido de Lira, foi o partido responsável por 13 votos contra o voto impresso. Né? E a única abstenção, como eu disse, foi do Aécio Neves. Eu vou colocar um link no comentário fixado que tem os votos completos e vocês podem examinar como é que cada deputado votou. Bem, o que é que isso significa do ponto de vista político? Essa narrativa do Bolsonaro e o discurso dele de derrota já está pronto. Né? Ele já tem o discurso de derrota em 2022 pronto. Caso ele seja derrotado, que é o que parece mais provável, e caso ele seja candidato à reeleição, que é provável que ele seja candidato, mas enfim, na política brasileira nunca dá para afirmar quase nada com certeza absoluta, mas caso ele seja candidato e caso ele seja derrotado, que parece ser o mais provável, ele vai dizer, como a gente já sabe, que ele foi derrotado porque teve fraude. Não pode ser porque muitos brasileiros estão chateados com a condução dele da pandemia. Ele não vai admitir que pode ser porque a condução econômica não retirou o Brasil do mapa da fome. Na verdade, o Brasil voltou ao mapa da fome. Ele não vai admitir que ter sido contra as medidas de distanciamento social contribuíram para o aumento do número de casos no Brasil, e isso fez com que boa parte da população se voltasse contra ele. Com certeza não pode ser porque boa parte da população considera um absurdo as ameaças autoritárias dele e ele sugerir que talvez não tivessem eleições em 2022, uma bravata autoritária típica
do bolsonarismo, não é? Com certeza não vai ser, segundo Bolsonaro, porque ele indicou ministros altamente incompetentes. Seguramente ele nunca vai admitir que pode ser porque boa parte da população percebeu que existem fortes indícios, não só de corrupção entre os próprios familiares do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, com funcionários fantasmas diversos, ligações com a milícia, mas também porque existem evidências poderosas de superfaturamento no caso das vacinas. E o atraso das vacinas e empurrar uma vacina que não tinha estudo da fase 3, como a Covaxin, e além disso, a negociação dessa vacina ser uma negociação envolvida em muitas suspeitas de escândalos e de corrupção e de gente ganhando dinheiro, seguramente o Bolsonaro não vai destacar esses como motivos para a sua eventual derrota em 2022. Não. O discurso da derrota já está pronto já. O discurso da derrota vai ser, não, o Bolsonaro foi derrotado, segundo o próprio Bolsonaro, porque teve fraude. Lógico, foi porque o voto impresso não foi aprovado, né? Esse vai ser o discurso bolsonarista. Então a gente, né, aqui na nova máquina do tempo, a gente, em relação a uma coisa, a gente já tem uma máquina do tempo. A gente já sabe, de forma bastante antecipada, né, qual vai ser o discurso bolsonarista caso ele seja derrotado. E não só do Bolsonaro. Os apoiadores do Bolsonaro, que vivem numa espécie de realidade paralela, né, e que acreditam que o Bolsonaro é muito popular ainda, porque eles vivem em grupos de pessoas que são bolsonaristas e eles fazem da realidade os grupos que eles vivem. Eles confundem o pequeno grupo que eles vivem como se isso fosse representativo de todo o Brasil, não é? E consideram que todas as pesquisas de opinião que mostram a derrocada da aprovação do Bolsonaro, mentirosas. Todas as pesquisas de opinião estariam mentindo, o Atlas Político estaria mentindo, Datafolha, data falha, né? Para eles é o data falha. O G1, o UOL, né? Todos os portais, a imprensa é mentirosa, segundo os bolsonaristas, não é? Então tá todo mundo mentindo, só eles possuem conexão com a verdade na cabeça deles, né? E diante disso, quando o resultado eleitoral confirmar as pesquisas, que aliás indicavam que o Bolsonaro venceria no segundo turno, nunca é demais lembrar, e ele venceu. As mesmas pesquisas que indicaram isso, que quando elas indicarem a derrota do Bolsonaro em 2022, eles vão dizer, não. É claro, o voto impresso não foi aprovado para poder evitar que Bolsonaro, como é que eles dizem mesmo, os bolsonaristas? Limpasse a política da corrupção. Quando o próprio Bolsonaro e seus familiares estão absolutamente envolvidos em corrupção. Essa é a realidade brasileira, não é? Bem, mas a notícia boa é que Bolsonaro foi derrotado e que o voto impresso, que ampliaria as chances de fraude, segundo todas as investigações, e que foi testado mais de uma vez e criou mais problemas do que solucionou, foi derrotado. Eu sou um fortíssimo defensor da transparência das eleições e está absolutamente claro, segundo todas as evidências que a gente tem examinado, e eu falei sobre isso em vídeos anteriores, que hoje o voto impresso e o uso de impressora torna a eleição mais fácil de deixar de ser sigilosa, de se quebrar mais facilmente o sigilo das urnas, fica mais fácil de fraudar as urnas e ficaria mais fácil, se fosse impresso, de ter corrupção e mecanismo de pressão. Com a urna eletrônica se protege mais. Nenhum sistema é 100% antifalhas, mas, sem sombra de dúvidas, hoje foi um dia, né, ontem e hoje, né, dias em que a segurança das eleições brasileiras foi mais garantida. Agora, eu duvido muito que os bolsonaristas vão desistir. E eles tendem a tentar novamente esse discurso e essas manobras. E nós vamos estar atentamente acompanhando aqui no canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.